E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, do nosso curso de Lógica de Programação, usando Visual G. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. E aí vamos dar continuidade ao curso, né, entrando na aula 8 com modulação, onde a gente vai ver função e procedimento, tá? Então, esse aqui é o nosso roteiro de aula, tá? Vamos iniciar falando de função. Vocês vão ver o que seria a função, a sua estrutura, tá? A aplicação dela. E aí a gente parte depois para procedimento, ok? Então, pessoal, o que seria modulação? Modulação é a gente estar facilitando, tá, o nosso programa, reduzindo as linhas de código, tá? Onde no Visual G a gente vai ter função e procedimento para estar fazendo esse tipo de trabalho. O que acontece? Quando a gente tem no nosso programa um bloco de códigos que eles vêm se repetindo muito no nosso programa, a gente pode estar desenvolvendo, né, uma função ou um procedimento para realizar essa atividade, onde a gente vai pegar esse comando que se repete e vai reduzir para uma função para que no código principal, no nosso programa principal, a gente só faça uma chamada. Quando a gente colocar um nome, a gente consiga ter acesso, né, a esse bloco de código. Tá? Então, vamos iniciar a parte, né, de função. Vamos conhecer o que seria a função. Tá? Pelo conceito que eu abordei aqui, ele é um bloco de código que, ao ser executado, ele vai retornar um valor específico. Tá? O principal objetivo das funções é executar cálculos ou operações que resultem em um único valor que possa ser utilizado no algoritmo principal. Ou seja, o que vai acontecer? A gente vai preparar, tá, um determinado bloco de código. Um exemplo, uma soma. Tá? A gente realiza a soma da entrada de dois valores. Depois vamos realizar a operação e a gente vai ter o resultado. Então, a função, o que ela vai possibilitar? Que a gente pegue esse bloco de códigos que tem a leitura dos valores, né, a operação, e aí ter um resultado, fazendo com que a gente só crie uma função com o nome soma, tá? E aí vai passar os parâmetros, que no caso são as variáveis que a gente tem que colocar dentro do programa e com a entrada, tá, dos valores. E no final, ele vai retornar o valor daquela operação quando a gente naquela chamada de soma, certo? Então, quando a gente fizer o chamado dessa função e colocar esses parâmetros, ele vai retornar o valor daquela soma, tá? Característica, certo? Eles executam operações e devolvem o valor, como eu vim falar desde o começo, tá? Eles podem receber parâmetros para realizar os cálculos ou processamentos. Ou seja, é aquilo que eu falei. Os dados que é de entrada, eles podem ser colocados como parâmetro dentro daquele nome, né, daquela função. E aí, eu vou mostrar aqui como é que fica, vamos supor. Eu vou botar só preto aqui. Então, vamos supor que eu tenho soma, né? Aqui é a minha função. Aqui vai ficar os parâmetros, tá? Vamos supor que é de dois valores aí, certo? E aí, quando eu fizer isso daqui, eu estou passando o valor, né? Soma o primeiro valor que eu entrar e o segundo valor. O que vai acontecer aqui? Na função, ele vai realizar aquela operação que a gente fez, né? Pega esses dois valores e somar. Só que o que acontece? Ele vai retornar com esse valor. Então, o que a gente precisa na função? Criar uma variável específica para ela. Vamos supor de R de resultado, tá? Quando ela recebe, né, esse valor, tá? Então, no final, ele vai retornar um valor que seria que será armazenado nessa variável. E outra coisa, aqui, quando a gente fizer isso, a gente tem que dar, né, na nossa função, vocês vão aprender direitinho
quando a gente vai montando na prática, a gente tem que passar, né, o tipo dela também, da função, certo? Outra coisa é que eles possuem um tipo de retorno que define o tipo do valor que será retornado, inteiro, real, caractere e etc. Exatamente isso que eu ia falar. A gente precisa estar especificando o tipo da nossa função. Qual o valor que ele vai retornar? Se ele vai ser inteiro, se ele, como aqui está dizendo, se for inteiro, real e caractere. Tá? E por último, eles são úteis para cálculos matemáticos, processamento de dados e obtenção de informações específicas. Ou seja, tem uma pequena repetição aqui, mas basicamente é isso. Tá? Resume bem as características da nossa função. Tá? Então, pessoal, o que a gente pode ter aqui, né, das características da função, tá? Elas podem receber parâmetros para realizar cálculos ou processamento. Ou seja, eu vou fazer aqui um exemplo de como é que ficaria, né, a nossa função. Eu vou colocar aqui. Vamos supor, um exemplo de uma soma, tá? Então, a gente vai ter uma função soma, que ela vai receber esses parâmetros. O que seriam esses parâmetros? São os valores que eu vou ter de entrada, tá? Vou colocar aqui como P1 e aqui P2, tá? Então, quando eu fizer isso daqui, vai entrar na minha função, ela vai pegar esses dois valores, vai realizar a soma e vai retornar um valor. Então, o que eu preciso? Eu vou precisar criar uma variável específica para receber o valor da função. Né? Vamos remeter que esse R aqui é de resultado. Tá? Então, quando eu realizar todo o processamento, a soma ele vai retornar o valor e R vai receber o valor da soma. Tá? Fica parecendo simples assim de começo, dessa soma, realmente, muito simples. Mas tem vários outros processamentos de dados que é muito mais necessário desenvolver uma função, certo? Diversos outros, como a criação de uma função para, vamos supor, de um exemplo, para retornar um valor de uma média, tá? Que você tem uma tabela de dados lá, e aí você vai ter que fazer uma função que realiza a média de todas aquelas, faz a leitura de todos os dados. Ou seja, coisas mais complexas, a função ela vai ser muito útil nesse quesito, tá? O segundo ponto é que eles possuem um tipo de retorno. Foi o que eu falei. E aí, o que acontece, né? Que define o tipo do valor que será retornado. Ou seja, a gente precisa, né, na parte de estrutura da função, eu vou mostrar quando a gente ver na prática, que a gente precisa definir o tipo da nossa função, para que o valor que seja retornado, ele seja bem especificado, se ele vai ser inteiro, real, caractere, tá? Então vamos para a prática, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz para criar uma função no nosso Visual G, certo? Então, pessoal, estamos aqui no nosso Visual G, tá? E vamos ver como é que é a estrutura de uma função, onde é que ela deve ser colocada, onde é que ela deve ser feita, certo? Eu vou colocar o mesmo exemplo que eu dei lá no slide, né? Uma soma. A gente vai criar uma função que realiza soma. Qual é a estrutura da nossa função? Tá? Ela pode ser colocada em qualquer canto aqui da nossa IDE, tá? Da nossa área dos algoritmos. Então, ela pode ser colocada aqui, aqui embaixo, aqui no início, aqui na variável, tá? O que é de costume é que a gente coloque na variável, tá? Que ela fica mais visível. Então, vou botar aqui função, só para demarcar que é esse o local responsável para as funções. Pronto. Então, qual é a estrutura da nossa função? É função, e embaixo coloca fim, função. E aqui a gente tem que definir a questão dos parâmetros já,
tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente coloca o função, tem que dar um nome da nossa função. Eu vou dar um nome de soma, tá? Aqui dentro, a gente vai ter que, né, colocar os parâmetros. Quantos números eu vou colocar, né, para minha soma? Vou colocar apenas dois. Vou deixar P1, tá? P2. Vou especificar quais são, né, na verdade, qual é o tipo, né, desses valores aqui. No caso, eu quero usar inteiro, certo? Ou seja, as variáveis que serão permitidas dentro do parâmetro dessa função será inteira, tá? E fora, eu tenho que especificar que minha função ela vai retornar também um valor inteiro, ok? Beleza. Para dentro aqui da nossa estrutura, né, de função do nosso bloco, a gente vai preencher, né, semelhante ao nosso programa base, né, que no caso vai ter que conter variável, início e fim, tá? Que no caso é o fim função. Então, vou completar com var início e pronto. E aqui fim função, certo? Essa daqui vai ser a nossa área, né, em função. Aqui em cima eu vou estar colocando, né, as variáveis, tá? Global, certo? Que serão duas, elas sendo do tipo inteiro. E além disso eu vou criar uma sendo R, para ela receber, né, o valor que será retornado, tá? Pronto. Aqui foi criada, né, a nossa função, tá? Então, o que será colocado aqui de início? O que vai acontecer? Eu vou ter, né, vou criar aqui V1, V2, sendo elas do tipo inteiro, tá? Essas daqui são variáveis locais, tá, do programa. E aqui dentro do programa, eu vou realizar a soma, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui V1, ele vai receber, certo? Ele vai receber P1, V2 vai receber P2. E embaixo eu vou realizar a minha soma, que no caso vai ser na verdade, retorne o que? V1 mais V2, certo? Pronto. Aqui eu fiz minha variável. Ou aqui eu fiz a minha função. Minha função tá pronta, certo? Minha função tá pronta. Vamos para o início do programa. Então, o que eu vou ter? Eu vou colocar aqui um escrival e vou colocar lá, realize uma soma, escrival, digite o primeiro, valor. Aí eu vou botar um leia N1, escrival, digite o segundo valor. Não vou nem botar escrival, só vou botar escreve. Pronto.
E aí leia N2. Pronto. O que é que vai acontecer? Eu vou chamar, né, a minha função, tá? Mas antes disso, como eu sei que ela vai retornar um valor, então eu tenho que colocar aqui a minha variável R, né, que eu coloquei aqui, ó. Que ela vai receber o que? Soma. E aqui dentro é meus parâmetros, ela vai receber. Meus parâmetros vai ser N1, N2. No final, eu vou colocar escreval. Sua soma foi tá. Vamos aqui, tá? Tá executando nosso programa, tá? Mas antes disso, queria conceituar para vocês só o que seria variável global, tá? Que eu vou até colocar aqui onde é, qual é minha variável global e minhas variáveis locais, tá? Por onde eu coloquei, né, essa nomeação aqui para informar o local, por aí você já tira. Variável global é a variável que ela vai ter acesso em qualquer ponto do código, tá? Sendo ela fora de uma função, dentro de uma função, ou seja, ela vai predominar em todo o nosso programa, certo? As variáveis locais, elas vão ser um pouco restritas. Por quê? Elas só vão ter acesso, tá? Só vão poder ter acesso dentro das funções que elas forem criadas. Ou seja, se eu por um acaso colocasse, né, vamos supor que eu faça o R aqui dentro, tá? Ao invés daqui, quando eu tivesse o resultado indo para R, esse R aqui, ele só poderia ser exibido dentro da própria função, certo? A gente pode mostrar depois um exemplo de como é que ficaria se eu quisesse acessar uma variável, tá? Fora da própria função, tá? Uma variável local. A gente quisesse acessar ela dentro do programa principal, tá? Mas vamos rodar aqui o nosso programa para ver o que ele vai fazer. F9, digita o primeiro valor, 1. Aqui foi 0, deixa eu fazer de novo aqui. Então, 1 e 1. Sua soma foi 2. Veja o seguinte. Se eu colocar o R aqui e quiser lhe chamar aqui, o que vai acontecer? Vou dar F9, 1 mais 1, ele vai dar o problema. Por quê? Olha, a variável R ela não foi encontrada. Por quê? Porque ela está dentro aqui da própria função, certo? Então, por isso que as variáveis globais elas não podem ser acessadas fora da função, tá? Tem que ser dentro da função. Manter aqui. Então, é por isso que as variáveis locais elas não podem, né, ser acessadas dentro do programa principal, como se fosse uma variável global. Tá? As variáveis locais elas só funcionam dentro daquelas funções que elas pertencem. Tá? Da mesma forma, se por um acaso eu colocasse aqui escreval e quisesse exibir V1 e V2. Então, faço aqui 1. Então, V1 e no caso V2, eles não vão aparecer. Porque eles fazem parte
dentro dessa função, tá? Beleza. Então, basicamente, é assim que se comporta uma função, tá? A função ela vai ser responsável por executar um bloco de código e retornar com um valor. Veja que, ao invés de eu estar digitando, vamos supor, isso daqui, ó, né? Essa operação aqui, é porque ela aqui está simples, né, de soma, eu só basta chamar uma linha de código, tá? Beleza. Só que aí a gente pode simplificar mais ainda o nosso programa, certo? Por quê? A gente pode fazer com que, um exemplo, eu tenha só soma. E aí só chamando a soma, a gente apaga tudo isso aqui. E aí só chamando a soma, ele vai fazer com que o programa faça isso. Realize essa operação, sem a necessidade de a gente escrever isso aqui no principal. O nome da ferramenta que a gente pode estar fazendo esse tipo de trabalho é o procedimento, tá? Que é um tipo de função melhorada, certo? Então, vamos ver essa parte. Então, pessoal, o que seria o procedimento? Pelo conceito que eu coloquei aqui, ele vai ser bem semelhante ao outro, porém, tendo algumas diferenças. Vamos lá. Ele, no caso, é um bloco de código que executa uma ação específica, tá? Diferente da função, a função ela vai retornar um valor, tá? Mas o procedimento não retorna valores. Eles são usados para estruturar o código de uma forma lógica, agrupando comandos que precisam ser reutilizados várias vezes dentro de um algoritmo, tá? A característica é que eles encapsulam uma sequência de comandos para facilitar a reutilização, ou seja, daquilo que eu falei, né, antes de entrar em procedimento. Ao invés de a gente criar toda a estrutura de digite o número, né, todo aqueles escrival, a gente pode estar fazendo uma função para ser responsável daquilo, certo? Outro, eles podem receber parâmetros permitindo a passagem de valores, ou seja, dentro do nosso programa principal a gente pode estar fazendo a entrada de valores, tá? E aí passar os parâmetros para ele, da mesma forma da função, e aí obterem, né, a execução daquele bloco de código, tá? O terceiro ponto, eles não retornam valores diretamente para o algoritmo principal, ou seja, ele não vai ter como uma função esse retorno, né, que é executar todo aquele bloco de código e só ter um valor específico. Não, ele vai executar e vai executar toda a estrutura daquele bloco de código, certo? E por fim eles facilitam, né, a questão da organização e a manutenção do código, tá? Então, vamos ver, né, na parte prática como é que a gente tem, né, a estrutura do procedimento e como é que faz, né, um procedimento ele funcionar. Como é que a gente... Então, vamos ver na prática como é que a gente faz, né, para criar um procedimento. Então, pessoal, estamos aqui novamente no nosso Visual G, tá? Com aquele código de função e vamos fazer, né, a adaptação para procedimento, tá? Vamos manter esses valores aqui, ó. Na verdade, vou tirar o R, certo? Vamos manter essas variáveis globais, tá? E vamos focar agora na questão da estrutura do procedimento, certo? Ela vai manter basicamente essa mesma linha, retirando o que?
essa especificação, né, de função. Por quê? Aqui a gente não vai retornar nenhum valor, certo? Então a gente pode estar apagando essa primeira. E a diferença é que a gente troca função, o nome função, por procedimento. Procedimento, certo? E no canto, que era fim função, coloca fim procedimento, certo? Beleza. A gente mantém, né, as mesmas variáveis locais aqui. Coloca as atribuições dela. E aqui dentro, eu posso estar gerando o quê? Um escreval. Sendo ele como? Só a estrutura da soma, tá? E aqui vai ficar nossas variáveis. Sendo elas V1, V2. E aqui eu vou adicionar só mais uma variável, que no caso é o R, tá? Agora o resultado ele vai fazer parte daqui. Porque ele não vai ter o retorno de um valor, certo? Beleza. Só mais um detalhe. A gente pode, né, tá apagando isso daqui, certo? E utilizar dos valores também dos próprios parâmetros. Então, ó, eu posso apagar isso daqui e colocar P1 e P2 e apagar essas variáveis aqui que iriam receber os valores do parâmetro. E eu posso manter apenas o R, certo? É uma forma, né, de a gente simplificar. Então, eu posso fazer a soma de R recebendo P1 mais P2, tá? E aqui obter o valor. O que será retornado para mim? O que será exibido na tela? Quando eu fizer essa chamada aqui, eu posso estar apagando isso. Eu vou inicialmente ter essa exibição, só que aí eu vou botar somente soma N1, N2 e ele vai realizar esse restante, né, do código, tá? Até com esse escreval aqui, certo? Então, vamos executar nosso código e ver como é que ele vai estar se comportando. F9. Lá realiza uma soma, digita um valor 3 e aí 3. Então, 3 mais 3 igual a 6. Ou seja, foi exibido esse daqui, tá? Eu posso fazer outra simplificação do meu código principal, que seria ele o quê? Ó, eu posso colocar tudo isso daqui para dentro da minha função, né? Para dentro do meu procedimento, tá? E aí, os números que eram lidos aqui, que no caso era a variável N1 e N2, agora vai ser quem? P1 e P2. Ou seja, a gente vai atribuir os valores para os nossos parâmetros, certo? E a gente pode manter essas variáveis aqui, ó, essas globais aqui, certo? Por quê? A gente precisa dela para completar aqui no nosso parâmetro, por mais que elas estejam vazias e a gente não atribua nenhum valor aqui de início para elas, ok? Então, ó, como é que vai ficar? Então, vou dar um F9. Veja que o que? No meu programa principal, eu só fiz a soma e coloquei parâmetros com variáveis vazias. Tanto que ele computou aqui, né, ó, só as variáveis vazias, tá? Então, F9, digite o primeiro valor, 3, segundo valor, 4, e aí ele realizou aquilo que tinha no meu programa principal, só aqui dentro da função. Então, se eu quiser fazer mais outra, tem duas somas aqui, N1 e N2, ele vai executar duas vezes. Então,
E aí eu posso realizar outra vez. Ou seja, eu não precisei digitar isso daqui duas vezes. Eu precisei só chamar meu procedimento duas vezes. Certo? E outra coisa. Eu posso colocar meu na verdade meu N1 não. Posso colocar meu V1 e V2 aqui dentro. E eu posso fazer a leitura deles aqui. Ao invés de P1 e P2, eu posso estar lendo V1 e V2. Só substituo aqui. Vou apagar esse outro. F9. E aí ele é executado. Certo? Então, pessoal, é isso, né? Sobre procedimento, tá? Procedimento, veja que ele não retorna nenhum valor. E ele faz, né, a execução do bloco de código completo, né? Apenas chamando ela no programa principal, certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, esse assunto de função e procedimento, tá? Tanto a parte de conceito quanto a aplicação dele. E eu venho dizer que a gente finalizou agora o nosso curso de lógica de programação. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Todo o conteúdo que foi ministrado aqui. Espero que vocês tenham entendido e que de uma certa forma possa ter ajudado vocês a compreender, né, a lógica de programação. Então eu agradeço demais a todos que participaram, né, das aulas. Então tamo junto, valeu.